Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Nós estamos meditando na série Jesus no Evangelho de João. E essa série visa trazer lições práticas para a nossa vida a partir dos milagres realizados por Jesus. João relatou 7 milagres realizados por Jesus durante o seu ministério terreno, antes da sua morte e ressurreição. E hoje nós vamos ver o último milagre registrado por João, que na realidade é o 8º, né? Mas que foi depois da morte e ressurreição de Jesus. Capítulo 21 de João, Evangelho de João, capítulo 21, diz o seguinte: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeus e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 53 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E esta era já a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Eu quero propor, a partir dessa leitura e desse milagre da pesca maravilhosa realizada por Jesus, na realidade é a segunda, né? A primeira foi no início do ministério dele com os discípulos e agora no final. Eu quero propor nesse texto que Jesus é o Senhor dos recomeços. Pense o que está acontecendo. Jesus havia morrido e os discípulos parece que desacreditaram em tudo que Jesus tinha ensinado. Jesus já havia aparecido para eles 2 vezes antes dessa, como nós vimos aí, essa foi a 3ª vez. E os discípulos esqueceram lá do começo, lá em Lucas 5, quando Jesus realizou o milagre da pesca maravilhosa e disse para eles: a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. E Lucas relata o seguinte no versículo 11 do capítulo 5: E eles, imediatamente deixando as redes, o seguiram. Os discípulos deixaram de ser pescadores de peixe para ser pescadores de homem. E agora parece que frustrados, amedrontados, desanimados, desistindo de si próprios, deixam de ser pescadores de homens e retornam para ser pescadores de peixe. Mas a empreitada deles foi um tremendo fracasso. Trabalharam a noite toda, não pegaram nada. E aí Jesus, tal como no começo, os manda voltar e lançar a rede do outro lado. Eles lançam e pegaram uma quantidade de 153 grandes peixes. Veja aí, Jesus é o Senhor dos recomeços. Jesus promove um recomeço para os discípulos, justamente onde tudo começou, no mar da Galileia.
Justamente como tudo começou através de uma pesca maravilhosa. Os discípulos haviam abandonado o ministério e agora Jesus está providenciando, propiciando para eles um novo recomeço. Essa foi a terceira vez que Jesus tinha aparecido para eles depois de ressuscitado. Eu quero dizer para você que não importa quantas vezes o Senhor tenha falado com você, Ele não desistiu de você e Ele quer promover, quer propiciar para você um novo recomeço. Talvez você tenha desistido de si próprio, talvez você tenha desistido do projeto de vida que Jesus implantou em você, talvez você tenha desistido do seu ministério, mas Jesus não desistiu de você. Ele quer te propiciar, quer te promover um novo recomeço. Quer que você recomece lá no princípio, que retorne às origens, que volte a ter comunhão, a ter compromisso com Ele e que volte a ser um servo usado por Ele. Jesus não desistiu de você, porque Ele é o Senhor dos recomeços. Pense nisso hoje. Não abandone aquele propósito que você tinha com o Senhor, não abandone o compromisso que você tem com Jesus, porque Ele jamais vai te abandonar. Ele está te providenciando hoje mesmo um novo recomeço. Que Deus te abençoe. Pai bondoso, em nome de Jesus, eu oro pelos teus servos que estão assistindo esse devocional. Que o Senhor trate na mente, nos corações deles, dê uma nova dose de ânimo para eles, restabelece o entusiasmo, restabelece aí a capacidade, a sensibilidade de te ouvir, promove para eles um novo recomeço, aqueles que já desistiram, aqueles que estão pensando em abandonar tudo, reaviva no coração deles o compromisso, promove um novo recomeço para eles, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de acessar o nosso canal do YouTube, dê lá a sua curtida, inscreva-se se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e peça para que eles compartilhem também com seus amigos. Não esqueça, hoje é mais um novo dia, mais um milagre e o Senhor quer promover um recomeço na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente.